havia um grande problema geral na vida de todos nós, em toda a humanidade. O pecado estava matando dia após dia homens e mulheres, separando-nos por toda a eternidade de Deus. O grande inimigo da nossa alma, o grande inimigo da nossa vida, tenha certeza, não são algumas pessoas, não são algumas pessoas que nos disseram algo ou fizeram algo contra nós. O teu verdadeiro inimigo não é carnal, o teu verdadeiro inimigo é espiritual. O diabo e seus demônios são os seus inimigos, que atormentam, que mentem, que geram dúvidas, que trazem calúnias, enfim. Este é o teu inimigo, e foi contra todas as obras das trevas que Deus se manifestou em Cristo como o leão da tribo de Judá, o aguardado das nações, o esperado das nações. Os céus olham para o Senhor Jesus e veem Jesus como o leão de Judá, o vencedor. O vencedor. Então ele mostra a João, não fique triste. O livro que ninguém pôde abrir durante séculos e séculos e séculos terminou. Essa expectativa acabou, porque aquele que veio para vencer, venceu. Aquele que veio para resgatar, resgatou. Aquele que é o Filho de Deus se manifestou em nós, como também nesse momento como Cordeiro de Deus. Mas ele é o leão da tribo de Judá. É interessante que Jesus venceu. Os céus o reconhecem. Os 24 anciões se prostram diante dele. Todo o céu se curva diante dele. Mas por incrível que pareça, às vezes nós não nos curvamos diante dele. Às vezes nós, os homens, nós o adoramos como uma religião qualquer. Nós o adoramos como alguém que você pode levar e trazer ele numa Bíblia ou deixar numa prateleira da casa. Para alguns ele vai ser uma imagem e ele vai estar ali. A religião por muito tomou o lugar da pessoa de Jesus. E nós, às vezes, quase que inconscientemente, nós caminhamos na mesma direção. Nós tratamos Jesus como se fosse um objeto qualquer. Um objeto qualquer. Quantas vezes eu vi na minha vida pessoas que disseram assim: não faz isso. Imagina se o pastor vir isso aqui. Imagina se o pastor souber disso aqui. Aí eu percebo a responsabilidade de alguns é em relação àquilo que o pastor ou algum líder, um discipulador ou alguém vai pensar daquilo que você fez. Não faça isso. Imagina se o pastor soubesse disso. Só que você não presta continência à vida pastoral. O relacionamento com Deus, ele vê sempre. Então, por mais que o pastor não esteja enxergando, Deus está vendo. Deus está vendo. Então, a sua vida, ela não pode ser um compromisso com somente a liderança. O seu compromisso é com Jesus. Ele garante, quando diz: sejam brancas as vossas vestes nos dias de domingo. Quantos já leram esse texto? Sejam alvas as tuas vestes no sábado. Quantos já leram esse texto? Em todo o tempo sejam alvas ou brancas as tuas vestes. Quantos já leram esse texto? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo tempo e a qualquer momento, em qualquer instante, eu tenho que estar pronto. Porque essa é a única condição de viver para Deus, de se manifestar como filho de Deus. A sua fonte, ela vai sempre jorrar o mesmo tipo de água. A palavra diz: de uma mesma fonte não sairão águas doces e amargas. Quando João olhou, ele viu o Cordeiro. E não tinha nenhum problema ele ver isso, porque o mundo o conhecia como aquele que tira o pecado. E ainda este tempo que eu e você estamos vivendo, é o tempo que ainda ele se manifesta e nós o vimos como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os dias,
alguém em algum lugar está recebendo o Senhor Jesus. Hoje batizamos 10 pessoas num primeiro momento, 10 pessoas. E ao encerrar aquele batismo, pela manhã, o Caleb perguntou se entre o povo que estava ali, se mais alguém gostaria de descer as águas batismais, de entregar incondicionalmente sua vida ao Senhor Jesus. E mais um moço, mais um menino, o 11º, se rendeu. Ele chorava, seus irmãos estavam ali, choravam. Eu conheço aquele menino, e eu acho que desde bebê, a família é tão grande que eu nem sei mais quem era os bebês daquela casa. Ele chorava, e a gente é parceiro, se um chora, a gente chora também. E aí nós chorávamos. Que mover de Deus. Até hoje, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que limpa as suas vestes, que coloca óleo de alegria em vez de espírito anunciado na nossa vida, que troca as nossas vestes, No decorrer dos anos, as nossas vestes, elas são totalmente diferentes. Você um dia coloca as vestes da amargura, alguém te magoou. Outro dia você coloca as vestes da rejeição, alguém te deixou para trás. Algum dia você coloca as vestes da traição, alguém te feriu, traiu a tua confiança. Às vezes esse grau, esse nível de traição pode ser muito maior, muito mais elevado ainda. E a gente vai colocando vestes que o mundo oferece. Às vezes você não se abre com ninguém, porque todo mundo mente, ninguém guarda segredo. Você coloca as vestes da separação, as vestes da humilhação. Ao longo do tempo, você já sofreu tanto, que você está vestido com uma roupa toda que não é sua, nem Jesus lhe deu. E aí a palavra vem de Deus, que Ele vai tirar essas vestes de tristeza da tua vida e colocar vestes de louvor. Aleluia. Vestes de louvor, o Cordeiro de Deus. Ele tira as vestes. Irmãos, muitos aqui é possível que precisam trocar as vestes. Talvez ao longo da sua vida você tenha um acúmulo de tristeza, um acúmulo de dores. E o Espírito Santo, Ele é fantástico, Ele pode tirar uma por uma a dor da traição, a dor das tristezas, das angústias, do abandono, do medo. Pode nos tirar todas essas vestes. E quando a gente pensa que está indefeso, nu, sem saber o que fazer, Ele nos veste com vestes de louvor, vestes de alegria. Aleluias. Deixa o Espírito Santo mudar áreas da nossa vida. Mas acredito sinceramente que muito disso passa da forma como você o vê. Como você enxerga Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Ainda é o Cordeiro, mas dentro de um pouco Ele se manifestará como o leão da tribo de Judá. Qual a diferença? Como Cordeiro, Ele tira o pecado das pessoas, Ele troca as vestes, Ele me purifica, Ele me limpa, Ele me perdoa, Ele me chama para perto e me chama de filho, te chama de filho. Você é acariciado pelos braços fortes do Senhor. Como Cordeiro, Ele faz assim. Mas como leão, Ele não vai vir para mais uma vez se acariciar. Ele vai vir para julgar grandes e pequenos. Ele vai vir para julgar segundo as suas obras. A igreja passará por esses julgamentos que estão explícitos e expressos nas páginas do Apocalipse. A igreja não passará. É muita gente dizendo que a igreja passaria, seria julgada. Não é o que a Bíblia diz. A igreja vai passar pelo trono? Sim, mas para quê então? Para receber o seu galardão. Daquilo que tu fez, você vai ser abençoado, recompensado, mas não para julgamento. Nós já fomos
O ímpio, na verdade, já está julgado. Ele vai passar pelo trono para a sua condenação. Mas você, igreja, vai passar pelo trono para receber o seu galardão. Aí te pergunto uma coisa, e só você sabe isso. Quando um dia nós nos apresentarmos diante do trono de Deus, que você não vai ver mais a figura do Cordeiro de Deus, mas do leão de Judá, você vai receber galardão ou você vai receber condenação? Galardão ou condenação? Como você vê Jesus? Não faça nada na sua vida para impressionar homens ou para que uma autoridade clérica não saiba. Faça tudo para agradar a Deus. Faça tudo para Deus, somente para Ele. Por mais que, às vezes, nessa confusão doutrinária que nós ouvimos, a gente muitas vezes não percebe o Senhor, mas Ele habita. Se você buscar, você o achará. Se você bater e chamar, Ele te ouvirá. Se você precisar dele, Ele está perto. Ele não está longe, Ele está junto de você. Ele pode te ouvir. Se no meio de uma multidão, você é mais de uma voz, tenha certeza que Ele conhece a tua voz. Ele conhece tudo que existe em você. Ele é o Cordeiro de Deus. E Ele sabe como te abraçar. Tem alguém aqui hoje, você não precisa levantar a mão, nada. Mas tem alguém aqui hoje que tem passado por lutas, talvez, como falamos, você já vestiu tantas capas dessa sociedade, amargura, tristeza, etc. Que muitas vezes seu espírito está angustiado e você fica a ponto de dizer, eu não sei mais o que fazer. O Senhor Jesus, Ele quer tirar essas vestes de amargura, de tristeza, de dor e colocar sobre a tua vida vestes de louvor. Amém? Você crê nisso? Eu quero te convidar a estar em pé. Fique de pé, como um soldado Senhor. Eu lembro que alguns anos atrás, eu lembro que era uma sexta-feira e tinha um moço, senhor, que ele era irmão do dono de uma grande pizzaria ali em Gramado. Ela tinha outras também em outras cidades, algumas filiais. E aquele homem, ele tinha, o irmão dele tinha dado condições boas a ele. Ele tinha uma vida muito boa, rico, estava longe de ter necessidades, trabalhava bastante. Mas naqueles dias ele estava enfrentando um grande problema. A esposa dele já não o suportava mais. E eles estavam a ponto de se separar. E ela tinha falado para ele que a separação era algo inevitável entre eles. Eles tinham um menininho na época de 7, 8 anos. E esse homem não conseguia mais trabalhar. Aquelas lutas familiares, aqueles problemas familiares eram constantes, não saíam da sua mente. E ele pensou sobre o suicídio. Ele disse, é hoje mesmo que eu vou tirar minha vida. Enquanto ele pensava isso, e estava ali trabalhando, já em 6 volts só, um dos meninos da igreja disse para ele assim, escuta, mas por que tu não entrega tudo isso a Deus? Ele disse, eu passei a minha vida inteira dentro da igreja. A minha vida inteira dentro da igreja. Jesus nunca fez nada por mim. Aí ele disse assim, não. Então tu não sabe quem é Jesus, tu não crê no Jesus que eu creio. Porque se tu conhecer o Jesus que eu conheço, a tua vida não podia estar assim. Tudo vai mudar e pode mudar hoje. Foi mais ou menos então esses tons da conversa. Aí ele disse que não tinha mais esperança, a esposa ia deixar, já estava tudo armado, e aquela noite ele ia tirar a vida, não havia o que alguém pudesse fazer.
Aí ele disse, então, já que tu vai tirar a tua vida mesmo, faz uma coisa só. Vamos descer aqui até a casa de um amigo meu. E depois se tu decidir tirar a tua vida, faz o que tu tem que fazer. A pizzaria é em torno de 100 metros, talvez, da minha casa. Não sei se dá tudo isso. Acho que não dá tudo isso. Quando, de repente, eles chegaram lá. E aquele homem rico, cheio de vida, aparentemente, só tinha um pensamento: suicídio. Dentro de 2 minutos de conversa, cabisbaixo, chorando, angustiado, amargurado, depressivo, estressado, tudo que vocês pensaram estava naquele corpo. O Espírito Santo deu uma palavra a um irmão que estava comigo. Nós estávamos em uma reunião, um culto caseiro, e o irmão Zé Luiz, um grande amigo que eu tenho, o Zé Luiz olhou para ele e disse assim: Tchê, tu não pode viver como um covarde, sabendo que Deus te criou para ser um soldado. Eu achei estranho. E ele não falou nessa voz, ele falou gritando. A voz do Zé Luiz era forte e brabão ainda, brabão. A igreja precisa de um silêncio brabão, nesse sentido, viu? Não para ficar brigando em casa. E o Zé Luiz falou isso para ele. E aí ele disse: o que eu preciso é Jesus. E ele repetiu aquela frase então que tinha falado antes: eu estive a vida inteira dentro de uma igreja, Jesus nunca fez nada por mim. E naquela hora o Espírito Santo me deu uma palavra, e eu repreendi aquele espírito que falava nele. Repreendendo aquele espírito, nós oramos por ele, houve libertação. E eu lembro muito claro, aquilo nunca saiu da minha mente. O Zé Luiz pediu para ele levantar as mãos e bateu nas mãos dele e disse: tu não é um fracote, tu é um soldado de Jesus, então te porta como um homem de Deus. E falou isso entusiastamente para ele. E ele começou a sentir um renovo, e ele saiu dali convicto de uma coisa: naquele dia Jesus veio habitar na vida dele. Ele saiu, voltou para o trabalho. Ele perguntou antes ainda: e a minha esposa? Aí os amigos perguntou: tu confia em Deus? E aí ele parou e disse: agora eu confio. E nós dissemos a ele: então, hoje mesmo o Senhor está me dando a história da tua vida, da tua família, esposa e filho pequeno. Bom, ele não se separou, ele não foi para o suicídio. A vida dele foi totalmente transformada. Ele pegou e assumiu a filial em Novo Hamburgo daquela pizzaria. E o filho dele, que naquela época pequeno, depois cresceu, com 14 anos, já era um empresário, tinha sua própria hamburgueria. No mesmo ramo, mas um produto um pouquinho diferente. O que Deus faz? Deus nos tira de onde nós estamos e nos coloca onde deveríamos estar. Que tal hoje você se portar como um soldado de Deus e não ficar dizendo que tudo deu errado, que o mundo é contra você, mas você saber, você tem um Deus que Ele é muito grande, que Ele é muito forte, e que apesar de tudo Ele simplesmente te ama. Ele me ama. Aleluia. Passará então os céus e terra, mas as palavras dele não passarão. Não passarão. Quando o anjo mostrou, ele viu o leão, mas quando João olhou, ele viu o cordeiro. Hoje você tem o cordeiro, abraça o cordeiro. E quando o momento que o leão se manifestar, receba a sua recompensa. Aleluia. Eu quero orar contigo. Amém? Se você tem algo na sua vida a ser tratado, a única coisa que eu vou te dizer: coloca a tua mão sobre o teu peito. Se tem algo que precisa ser tratado,